Boa noite, igreja. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Vamos começar, como de costume, lendo um versículo que está no Salmo 29. Salmo 29. O que está fazendo aí? Mas está no YouTube, né? Você não pode deixar o som. Tira o som do seu telefone. Salmos 29, verso 10. Bem? Diz assim: o Senhor está assentado sobre o dilúvio. Sim, o Senhor está sentado como Rei para sempre. Nós sabemos que o dilúvio já aconteceu. Então nós podemos entender quando o salmista, que no caso é Davi, ele cita esse texto. Davi está se lembrando, Davi está meditando na lei de Deus, porque o dilúvio está escrito no livro de Gênesis. Gênesis faz parte dos 5 primeiros livros da Bíblia. Então aqui Davi, porque o título na tua Bíblia também está escrito Salmo de Davi. Davi está se recordando do que aconteceu. E quando Davi olha para uma situação como essa, como o dilúvio, ele diz: o Senhor se assentou. E hoje, a gente conhecendo a história de Davi, a gente entende porque Davi usa 2 vezes: o Senhor está sentado sobre o dilúvio e como rei para sempre. Davi, durante o reinado de Saul, o que aconteceu com Davi? Ele foi ungido para ser rei, mas ele não pôde ser rei por muitos anos. Mas num determinado momento, depois de muita perseguição, e depois de ter o seu caráter moldado, o que Davi fez? Ele se assentou no trono. Mas mesmo assentado no trono, ele olha para o Senhor e fala: olha, depois de todo esse tempo eu consegui me assentar nessa cadeira. Mas o Senhor, quando toda a terra estava coberta de água, o Senhor estava sentado no trono. E o Senhor continua assentado no trono, porque a ideia naquele tempo é: a pessoa que se assenta no trono é aquele que determina, que fala e as coisas acontecem. E Davi, ao se tornar rei, ele tem a consciência do que Deus é. Quando Davi se torna rei, ele não fala assim: agora eu mando. Ele fala: olha como Deus é grande. E aí o texto, ele faz 2 comparações. Ele fala do tempo de Noé e dos seus, e depois ele fala da grande geração do tempo de Noé, aquele Gênesis 6, onde todos foram destruídos. Davi olha para essa cena: o Senhor está sentado sobre o dilúvio, e ele fala: uma geração inteira, pessoas inteligentes, poderosas, pessoas que tinham capacitação, tinham um porte físico muito melhor que o nosso, eram completamente diferentes, mas porque queriam as suas próprias vontades, foram destruídas. E acima disso tudo, o Senhor salvou Noé e os seus. Quando Davi olha e escreve esse texto, ele fala: o Senhor está governando. E quando nós olhamos dilúvio, dilúvio seria o extremo das águas, ou seja, não tem uma coisa maior na nossa, pelo menos para o ser humano, de consciência de quantidade de água, do que o dilúvio. Porque o dilúvio foi o maior volume de água que existiu no planeta. E nesse determinado momento, Davi fala, mesmo entendendo em profecia que águas são povos, multidões, tribos e línguas, é a mesma coisa que dizer: o Senhor governa sobre todos. O Senhor governa sobre tudo que existe. E mesmo quando todos estavam desesperados, morrendo, sendo condenados, o Senhor continuava reinando. E o texto diz depois, então, ele está sentado como rei, para quanto tempo? Para sempre. E o texto fala, a palavra Senhor, quando eu pego na Bíblia judaica,
A palavra Senhor é a mesma coisa que Adonai. Adonai significa Senhor absoluto. Ou seja, Ele está governando sobre tudo absolutamente. Todas essas ideias passam na mente do servo do Senhor Davi, e isso chega até em Apocalipse. Quando nós lemos Apocalipse 20, verso 8, é aquele texto que fala assim: então virá dos quatro cantos e ajuntará todos, Gog e Magog, ou seja, vai encher a terra como as areias do céu. Mas quem estará sentado reinando para sempre? Quem reinou sobre todos os povos, tribos, multidões, línguas? É o Senhor. Quem está reinando no tempo de eleição no Brasil? Quem está reinando enquanto a Igreja Amor de Cristo faz uma campanha de evangelização? Quem está reinando quando vários tipos de pessoas buscam trabalhar na obra de Deus e outros tentam matar as pessoas de Deus? O Senhor, o Rei absoluto, o Adonai, está sentado como Rei para sempre. O que esse texto fala? Pode estar no dilúvio, ou pode estar no governo de paz. Olhe para o Senhor, porque Ele estará reinando para sempre. Amém? Vamos nos ajoelhar e louvar esse grande e eterno Deus.